Olá, meu nome é Cícero Washington. Nesse vídeo a gente vai falar do Ansible Vault. A gente viu no vídeo passado como gerar senhas fortes, como o comando que está aparecendo aí na tela para vocês. Usando esse comando a gente consegue gerar senhas como essas. São senhas grandes, com letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais. Então cumpre todos os requisitos de segurança. São aleatórias, que é uma das coisas mais importantes, é uma senha ser completamente aleatória, para ela não ser encontrada em nenhum banco de dados de senhas aí de qualquer malfeitor. Só que senhas como essas, justamente por terem essas características, a gente não consegue lembrar. Então a gente precisa de uma ferramenta para administrar. E se você estiver usando no seu trabalho, eu recomendo muito usar o Ansible Vault. Veja que meu vídeo ele é direcionado para profissionais de TI, especialmente engenheiros DevOps. E o engenheiro DevOps, ele muito provavelmente ele vai usar o Ansible. E por isso mesmo, é provavelmente uma ferramenta que ele já tem instalada na máquina dele. E por isso a minha recomendação. Se você não é um profissional de TI, ainda assim você pode usar o Ansible ou alguma ferramenta equivalente para elevar aí os seus critérios de segurança. Mas existem outras ferramentas mais simples e mais direcionadas a usuários finais. Então, assista aos próximos vídeos, né? Verifique as outras opções e pode ser que uma outra seja mais agradável para quem não é um profissional de TI. Mas para quem é um profissional de TI, Ansible Vault é uma das minhas principais recomendações, eu uso muito. Vamos começar com a instalação do Ansible Vault. A sudo apt-get sudo apt install -y. Eu faço sempre a instalação do Ansible via Python pipe, né? Por quê? Porque você tem como escolher exatamente a sua versão. Você poderia instalar o Ansible direto por aqui, usando o comando apt, mas eu vou instalar o Python e só depois eu vou instalar o Ansible por causa disso, né? Porque eu tenho como controlar melhor a versão. Então, Python 3 pip. Na verdade, esses são os únicos necessários. Eu sempre instalo, quando eu instalo o Python, instalo também o Python 3 env. Mas isso aqui é um opcional, não é necessário não. É muito mais por causa da instalação do Python do que por causa da instalação do pip ou do Ansible, que é o que a gente vai usar. Na verdade já está tudo instalado aqui, né? Agora eu vou instalar o Ansible pip install. Ansible, se não me engano a última versão é a 7.0, a gente pode conferir isso aqui já. E ele está coletando aí todos os itens. Eu acho que eu já instalei isso aqui antes porque ele não baixou nada, já tinha tudo aqui localmente. Agora ele está instalando os pacotes. Ó, isso aqui é uma coisa que eu quero que vocês percebam. Ó, a informação está aqui, está bem fácil de ver. Ele instalou nesse local. Se eu usar o comando Ansible aqui agora, Ansible Vault, que é o que a gente quer utilizar, Ansible Vault, vai dizer comando não encontrado. Se a gente usar um ls nesse caminho que eu copiei aqui, os binários estão todos lá. No lugar de colocar esse caminho no path, geralmente eu faço o contrário. Sudo ln, eu coloco esse caminho barra ansible asterisco para o barra usr local bin. Então eu faço o contrário, eu crio atalhos para todos esses binários aí no barra usr local bin que já está no path. Aqui eu vou também colocar um "-s". Por que o "-s"? Porque ele cria links simbólicos, é mais fácil de você administrar. Vou mostrar isso agora. É ls-l. E aí ele criou um atalho para cada um deles. E aí o link simbólico ele mostra onde está, o que é o atalho e para onde ele está apontando, né? Então por isso eu prefiro os links simbólicos aqui nesse caso. Ok, vamos continuar aqui. Vamos utilizar o Ansible Vault. Você pode criar o arquivo com o Ansible Vault, mas geralmente eu recomendo fazer o seguinte. A gente vai
primeiro criar um arquivo vazio, só depois a gente vai editar e cifrar esse arquivo. Vamos começar criando uma senha. Cadê aquele comando tr que eu executei agora há pouco? Está aqui. Vamos imaginar que essa daqui é a senha do meu e-mail. Vamos copiar isso aqui. E agora eu vou criar um arquivo aqui qualquer, mas não vou colar essa senha aqui agora. Vim senhas. Não está instalado, então vamos de nano. Pior ainda vai ser com VI. Vamos lá. Vamos colocar só uma informação qualquer. Senhas, só isso. Pressionei Ctrl S, era para ter sido ESC W. Agora sim. Cat senhas. Só tem esse texto. Vamos fazer um ls-l nesse arquivo. Ó, eu tenho 9 bytes nesse arquivo, né? Contando todos os caracteres, a quebra de linha no final, tudo 9 bytes. Vamos cifrar esse arquivo agora. Ansible Vault Encrypt e o nome do arquivo senhas. Aqui ele vai pedir uma senha. Essa senha não vai poder ser uma senha complexa como essa. Vai ter que ser uma senha que você lembre e você vai ter que memorizar essa senha. As dicas que eu dou para gerar senhas assim, geralmente pense numa frase, num trecho de uma música, use as primeiras letras de cada palavra, coloque algumas palavras em maiúsculo e coloque algum número e algum símbolo no final, ou use vírgulas no meio, né? Dá para gerar coisas bem aleatórias sem que você consiga lembrar. No meu caso, eu vou usar minha senha de teste. Ela passa nos critérios de segurança, né? E é por isso mesmo que ela é minha senha de teste. Mas, obviamente, você nunca deveria repetir uma senha. Você deveria usar uma senha completamente diferente, né? Desalinhada com o contexto onde ela vai ser utilizada. Vamos ver esse mesmo comando ls aqui agora. Olha, veja que ele era um arquivo de 9 bytes e agora ele é de 355 bytes. Ele aumentou de tamanho porque a criptografia do Ansible é muito expansiva. Como você vai guardar senhas, né, é só texto e provavelmente não são tantas, não são milhares de senhas, são algumas, na ordem de algumas poucas dezenas, né, você não vai ter problemas de tamanho aqui. Mas saiba que ele aumenta bastante o espaço ocupado pela informação. Como é que eu vou alimentar o meu arquivo? Eu quero colocar essa senha do meu e-mail lá dentro agora, né? Como é que eu vou alimentar esse meu arquivo? Você vai usar aqui o edit. Ansible Vault Edit, o nome do arquivo que você quer editar, a senha que você usou para cifrar o arquivo, e aí você consegue editar o arquivo. Vou adicionar aqui no final do arquivo e-mail. Vou colocar o meu e-mail aqui, o meu suposto e-mail. Cícero W, academia devops.dev.br dev.br. Vou colar minha senha aqui. Coloque da forma que você achar mais prática. Eu gosto muito de colocar assim, um abaixo do outro, porque geralmente você dá 2 cliques no primeiro e vai arrastando até o fim. Enfim, né? Tem várias opções aqui. Gosto de colocar um em cada linha. Vamos imaginar aqui que eu vou colocar outras coisas. E aí eu vou colocando blocos aqui, cada um com uma coisa. Você pode usar as ferramentas do próprio VI. Aqui eu estou no VI, não é o Vim, para pesquisar no arquivo, né? Então vai depender do editor que você vai usar. Você pode trocar o editor padrão também, né? Então fica a seu critério. Quando eu uso no trabalho, geralmente eu uso o Ansible Vault desse jeito. Acho que o mais legal do Ansible Vault é que no final das contas, vamos salvar esse arquivo. .wq. No final das contas, ele continua sendo um arquivo normal no seu disco, né? Continua sendo um arquivo normal no seu disco. Você pode apagar, você pode salvar em outro lugar e ele continua cifrado. Lembre-se sempre de criar o arquivo sem nenhuma informação sigilosa. Por quê? Porque as informações elas vão para o disco, mas no Ansible Vault, enquanto você edita o arquivo, essas informações vão para o TMP,
E no TMP, elas não vão diretamente para o disco. Então as informações nunca passam decifradas pelo disco. E aí, se você criar o arquivo já com informações sigilosas e só depois cifrar, essas informações vão estar, elas passaram pelo disco e elas podem ser encontradas com ferramentas de perícia. O ideal é ser o mais criterioso possível e não salvar nada sigiloso sem criptografia. Criptografia não é a única linha de defesa, mas no mínimo você deveria cifrar suas senhas se você não as mantém na memória, né, na sua memória. Então, você deveria no mínimo cifrar suas senhas quando você salvá-las no disco. E o Ansible Vault é uma forma eficiente. Mais uma vez, é uma forma recomendada para profissionais de TI, não impede que pessoas comuns utilizem também, mas talvez para pessoas comuns eu tenha outras opções. E é isso que a gente vai ver nos próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, por favor, nos ajude, né? Clique no joinha, se inscreva no canal se você quer receber mais conteúdos como estes e até o próximo vídeo.